todos, sejam bem-vindos à nossa terceira aula ao vivo da disciplina de Políticas Educacionais e Funcionamento da Educação Especial. Eu sou a professora Jamile, sou professora mediadora. Antes de iniciarmos a nossa aula, pessoal, eu quero passar aqueles recadinhos bem importantes, tá bom? Primeiramente, a aula de hoje vai ficar gravada e vai ficar disponível para vocês acessarem logo após a conclusão, tá bom? E assim como os slides da aula que já foram postados lá no material da disciplina. Além disso, eu quero lembrá-los dos prazos das atividades que encerram esse final de semana. Então, deem uma conferida lá no ambiente da disciplina e garantam então que essas atividades sejam entregues antes do prazo de encerramento, tá bom, gente? Outro ponto é que eu quero convidá-los a participar do CPA EAD do módulo 51, pessoal. Assim que vocês acessarem o estúdio de vocês, vai aparecer um banner para que você preencha o formulário. E é muito importante a participação de todos vocês, porque é assim que a gente pode propor melhorias contínuas em diversos aspectos aqui do nosso curso. E por fim, eu quero lembrá-los de que ontem, dia 15, na quarta-feira, nós realizamos a nossa live Tira Dúvidas sobre a atividade mapa, tá, pessoal? Então, caso tenha ficado aí alguma dúvida sobre o conteúdo da disciplina ou até mesmo sobre a atividade mapa, vocês podem acessar e conferir todas as dicas que nós demos para vocês, tá bom? Pessoal, sem mais recados por hoje, fiquem então com a aula da professora Rívia. Gente, não dá para concorrer com a Suelen, ela é muito maravilhosa. Obrigada, viu, Suelen, por todo esse trabalho desenvolvido, já que a gente fala de inclusão, né? Inclusão, gente, não estamos falando de integração. Nada melhor do que a Suelen aqui para nos auxiliar e promover que todos e todas possam ter uma educação de qualidade e acesso à informação. Muito obrigada, Suelen. Prof, eu estarei aqui nos bastidores, já vou colocar os slides, qualquer coisa é só me chamar, tá? Obrigada. Pessoal, então nós teremos um lindo feriado prolongado que brasileiro não gosta. Nós teremos o feriado aí na sexta, sábado, domingo, segunda-feira. Só retornaremos na terça. Eu sei que todo mundo está super preparado para o feriado e obrigada pela presença de todos e todas aqui na aula. Eu vou propor um desafio, tá, Tamires? Eu fui hoje à nossa sede aqui em Maringá, no Paraná, Brasil, porque vai que tem algum aluno estrangeiro também, a gente não sabe. E nós ganhamos um cordãozinho muito bonito dos 35 anos da nossa instituição e ganhamos um chocolate talento. Então fica aí a sugestão quando você tiver que presentear algum professor, alguém que você estima muito. Eu achei muito legal essa sacada, né, do chocolate talento, falando que todos que trabalham na instituição são talentosos, tá? Outra coisa que eu queria propor para vocês também, não sei se vocês vão terminar as atividades, fazer agora dentro do prazo, mas eu queria propor que vocês escolhessem um livro para ler. Eu tenho um livro, por exemplo, que faz 10 anos que eu tentava pegar na biblioteca, mas sempre tinha um que passava na frente por conta das demandas das aulas. Eu escolhi o livro do Nietzsche, Assim Falou Zaratustra. Eu espero ler esse mês. Então, se alguém aqui, de repente, tiver um livro na gaveta ou puder ter acesso à nossa biblioteca virtual, fica o convite para que você faça a leitura, tá? Nós temos a nossa biblioteca virtual aqui com vários exemplares também. Eu sou aquela das antigas, que às vezes eu tenho que dar print, imprimir para poder ler no papel, tá? Se vocês tiverem também um livro aí que está no planejamento de 2025, coloque aqui no chat para gente. Sim, a aula é para os alunos de educação especial. Paulo? Eu vi uma dúvida aqui, professora, sobre grupo do segundo ano. Eu imagino que esteja se referindo a grupos de WhatsApp. A gente destina esse espaço de interação de vocês lá na sala do café.
Então, aproveitem aqui o espaço da aula ao vivo para interagir referente ao conteúdo, para ficar bem legal aí as atividades de vocês. Lá na sala do café já tem esse espaço de interação que se chama bate-papo interativo. Aí, quem quiser propor grupos de WhatsApp tem essa liberdade e aquele espaço lá para isso, tá bem? Vamos focar aqui na nossa aula. Ok, então a gente está na nossa terceira aula sobre políticas educacionais e funcionamento da educação especial. Eu deixei meu Instagram, tá? O meu nome completo, só faltou o franco que não coube. Quem puder, siga a gente, que a gente sempre está postando material. Essa semana eu tinha me dedicado a estudar um pouquinho mais sobre o autismo. Eu postei lá no WhatsApp capa dos livros que eu achei interessante, com conteúdo pertinente. Está disponível aqui na nossa biblioteca física. Mas se eu fosse você, dava uma olhadinha se esse material tem como você entrar em contato, de você pesquisar, que vale muito a pena. Que a gente estava numa conversa muito interessante sobre autismo na última aula. Pode passar para o próximo slide, por favor. Então, as metas de aprendizagem para a aula de hoje é a gente pensar a educação especial em escolas especializadas. Pensar, então, nessas instituições filantrópicas, governamentais, assistenciais, que também têm o ensino para os nossos alunos. Próximo slide. Então, aqui a gente fez uma inversão do conteúdo do livro, tá? Eu coloquei aqui a unidade 5, a escolarização da educação especial no Brasil, entrevista com a pedagoga da ANPR aqui de Maringá, tá? Eu vou fazendo aqui algumas perguntas que ela nos possibilitou a entrevista por áudio, tá? A Tamires vai providenciar o áudio. Em alguns momentos, então, a gente vai pausar para que eu faça essas perguntas e que ela ali, ao longo da entrevista, vai estar respondendo. É para eu já colocar o áudio, professora? Me Pode perdi aqui. colocar, Tamires, por favor. Só um minutinho, pessoal. Pessoal, é um trabalho muito interessante para que vocês conheçam esses espaços dedicados à educação especial, tá? Como a NPR é aqui em Maringá, eu tive fácil acesso. Eu mandei um e-mail falando se poderia ser feita uma entrevista, se poderia ser gravado, se eu poderia tirar fotos do ambiente. Eles prezam muito para que os alunos e as alunas que lá estão a estudar não sejam fotografados. Então, a gente tem que respeitar essas normas. Aí foi todo um trabalho de falar com psicólogo, assistente social e a pedagoga que se disponibilizou a fazer a entrevista, tá? Então, aqui a gente vai ter um pouquinho, então, do que ela comentou, o que é essa instituição que foi feita a pesquisa, tá? Pode playar quando puder. Vamos saber. Então, a instituição, esse ano, ela vai completar 62 anos de existência e aí que faz a prestação de serviço para a comunidade. Então, nós atendemos aqui, a instituição, ela atende 3 segmentos diferentes. Então, o espaço é o mesmo, porém são segmentos diferentes. Então, nós temos a escola, que é essa que você vai conhecer. Nós temos o centro integrado, que daí ele é uma parceria com o SUS. E aí, nessa parceria, nós atendemos a 15ª Regional de Maringá, que daí são 29 municípios atendidos, né? E 30 com o de Maringá. Para as pessoas que são, né, acometidas ou têm uma maior comorbidade para reabilitação. Tá? E nós temos a oficina ortopédica,
que é também uma prestação de serviço, onde são realizados serviços de órtese e prótese, né? Órtese é a adaptação para não deformar membros, né, crianças ou adultos, né? E a prótese é a substituição de membro, né? Então, nós fazemos aqui na oficina ortopédica, tá? Ela pode ser também um convênio com o SUS, mas também nós atendemos particular se alguém desejar procurar, ou desejar comprar, ou fazer, também nós temos, tá? Então, na verdade, a instituição, ela foi criada, né, e o nome, ela é Albert Sabin, né, é o mentor da vacina, né, da paralisia infantil. Então, na verdade, ela foi criada por por pessoas, né, de Maringá, da região civil, para acometer, para assim, ajudar e para trabalhar com essas crianças acometidas pela paralisia infantil. Então, assim, com o tempo, né, essas demandas foram mudando, e hoje nós somos escola na modalidade especial. Então, nós somos co-irmãs das APAES, por isso, onde tem denominado APAE, nós nos encaixamos, porque nós temos uma parceria com eles também, né? Por sermos essa instituição aí de caráter filantrópico. O nosso foco é criança com deficiência física, neuromotora e ou múltiplas deficiências, né? Porém, nós temos um parecer, que é um documento que veio da CED, que rege essa nossa organização. E quando a gente foi transformada em escola de educação básica, esse documento é que norteia toda a nossa vida administrativa e pedagógica, tá? Então, assim, quando a criança, ele vem para nós, ele tem que vir com encaminhamento, né? Então, ele vem com encaminhamento do médico. Nós temos que ter um CID, né, que é a questão do código, né, de laudo, porque se ele não tem um código, ele não tem um CID, né, não justifica ele estar aqui na nossa escola. A família que tem que providenciar esse atendimento médico. Então, ele chega, ele quer, o médico lá, né, dá lá no laudo e aí pede o encaminhamento aqui para a escola. Então, nós vamos marcar uma avaliação com a assistente social, com a psicóloga, e comigo, que sou a pedagoga, tá? E aí, assim, nós vamos fazer a avaliação e vamos fazer um estudo de caso. Se é aluno, faz matrícula e já ingressa aqui nas nossas salas de aula. Nós atendemos de 0 a 3 alunos com o programa de estimulação essencial, 4 e 5 anos a educação infantil, que é o multianos. E aí, a partir do momento que ele faz 6 anos, ele entra para o fundamental. O nosso ensino fundamental, ele é organizado de forma diferente do regular, né? O regular, ele tem lá primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, né? Nós aqui atendemos por ciclos. Então, o nosso fundamental, ele é dividido por ciclo. O primeiro ciclo, a criança tem 6 anos para se apropriar dos conteúdos que são referentes ao primeiro ano do ensino comum, tá? E aí, assim, a gente não tem reprova. Então, o aluno, ele vai sendo aprovado, e aí nós fazemos um relatório semestral, que é para a gente identificar, relatar quais foram os avanços, dificuldades, né? Então, é uma forma da gente estar avaliando esse aluno, só que não por nota, mas, né, por mostrar os avanços dele naquele por relatório descritivo, não é uma somatória, né? Então, é uma forma de eu descrever esse desempenho desse aluno e dessa criança, né? Então, ele passa aí 6 anos, daí ele vai, então, para o segundo ciclo. O segundo ciclo, ele tem mais 4 anos que são referentes ao segundo ano. E aí, então, se a gente for contar cronologicamente,
6 anos, né? Ele entra no fundamental com 6 anos. 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12, no primeiro ciclo. 12, 13, 14, 15, mais ou menos um pelo outro. Então, daí com 15 anos ele vai para o programa da EJA, que é o que nós ofertamos também. E aí nós não temos uma terminalidade, né? Então ele não tem uma idade para sair daqui da escola, né? Então nós temos alunos hoje com 45 anos de idade. Nós temos alunos com 0 anos de idade que está na estimulação, e o aluno mais velho nosso, 45 anos, frequentando a escola. E é um lugar para ele estar com os pares, para ele socializar. Mas o nosso foco ainda, Rízia, é a questão da escolarização, né? Alguma coisa ele ainda vem para aprender, né? Então, aquele aluno que a família optou em não levar para o ensino comum, e que também, não só a família, mas que também ele não consegue, né, dar conta dos conteúdos lá do ensino comum. Então, aí fica aqui na nossa escola que parece um trabalho bem no ritmo de cada aluno. Tanto é que daí nós temos, então, né, a questão da rotina da sala de aula. Então, o aluno, ele chegou, ele ingressou, ele começou a frequentar a nossa escola, ele vai frequentar um desses programas. Então, tá? Não é por a aprendizagem, é por idade, porque se a gente for pensar na questão da aprendizagem, os nossos alunos, eles precisam dessa estimulação. Então, se a gente for pensar nisso, todos eles precisariam estar na estimulação essencial, né? Se a gente for pensar. Mas aí a gente precisa respeitar a idade cronológica, né? Então, daí a gente vai falando a linguagem da idade de cada um deles, né? E aí, então, a partir do momento que ele ingressou para a nossa escola, ou ele vai frequentar a educação infantil, ou fundamental, ou a EJA, né? E aí, dentro de cada programa, nós temos uma matriz curricular. Então, essa matriz... Oi, pessoal. O que a nossa pedagoga está contando para a gente, que existe, então, 3 etapas em que essa criança, na escola Albert Sabin, que faz parte da mantenedora ANPR, que também tem um centro de reabilitação, pode se inserir na estimulação sensorial de 0 a 3 anos. Multianos, né? Ela entra com 6 anos e é dividido em primeiro ciclo do ensino, seria o ensino fundamental primeiro ano, que ela vai ficar ali pelo menos 6 anos. E existe também o segundo ciclo, que essa criança vai ficar mais 4 anos. Veja o diferencial enriquecedor que ela nos esclarece. É conforme o desenvolvimento de cada aluno. Porque tem aluno até com 45 anos fazendo os seus estudos com eles. E quando entra nos 15 anos, aí esse aluno, ele pode, né, fazer a EJA, tá? Para a sua formação. Mas o que eles falaram? Que não existe avaliação somativa, mas são relatórios pelo vínculo da instituição ANPR com a SEED, a Secretaria de Educação, que coloca quais são os conteúdos, quais são as habilidades que devem ser desenvolvidas durante esse período. E o que ela contou para mim? Que são professores do estado que, ao invés de estarem na escola regular, são convidados a estarem ali na ANPR. Então, vejam também a participação do Estado nessas instituições sem fins lucrativos. Então, por exemplo, se vai alguma criança e tem acesso particular ali ao sistema de saúde, esse dinheiro vai ser revertido para a própria instituição, né? E ela contou que às vezes um outro caso precisa fazer uma contratação CLT para algum professor, mas são casos raros. Tamires, se puder continuar mais um pouquinho. Curricular,
ela vem do estado, né, da CED, e a CED, ela fez um estudo junto com a BNCC, e aí então eles organizaram esse caderno, que nós denominamos de caderno 4, para nós, caderno 4, mas que nada mais é que são as nossas matrizes curriculares. Então, ali nós temos todo o nosso rol de conteúdos, né, para trabalhar em todos esses programas que nós ofertamos. Perfeito. Tá? Então, o aluno, ele chega para nós, ou ele vem no período da manhã, ou ele vem no período da tarde. Nós não temos período integral. Das 7h30 às 11h30, ou das 13h30 às 17h30. Né? Então, ele vai chegar ou com os nossos transportes, que nós temos 4 transportes, ou ele vem com o transporte particular, que é a família quem vai trazer. Então, ele vai chegar, ele vai ficar no pátio até o sinal bater, e os professores, eles vão entrando para as salas de aula, né? Pega o aluno no pátio, e aí ele vai se dirigir para a sala dele, e aí ele vai começar a rotina da sala. Nós temos um horário de intervalo, né? Porque daí os alunos descem para o pátio, faz uma socialização ali com outras turmas, com outros alunos, com outras crianças, né? E aí depois, então, eles retornam novamente para a sala, e aí o horário de ir embora, 5h25 daí. Tá? Nessa matriz curricular que vem lá da SED, é igual ao ensino comum: português, matemática, história, geografia, ciências, ensino religioso, né? Então, tudo dentro das possibilidades dele. Então, nós temos documentos que nós, né, temos que preencher, porque como nós somos escola e como nós temos essa parceria com o Estado, então nós temos uma prestação de conta, né? E aí o Estado, ele vem a cada 6 meses para saber como que tá, como que não tá, como que tá indo essa questão da matriz, quem está aprendendo, quem não, né? Então, para isso, nós preenchemos um documento que nós denominamos de ficha PAI. Nós denominamos não, né? Vem da CED, a ficha PAI. Por isso, então, o nosso trabalho é individualizado. Apesar de ter uma matriz, que é um documento maior, mas nós temos que trabalhar a especificidade ali do aluno, né, que está dentro da sala de aula ali, Que de repente não consegue ter tanta mobilidade nos membros superiores, o outro já consegue mais, isso, né? Isso. Então, aí, aquele que tem maior dificuldade de escrita, o professor é o escriba, né? Ou então, na oralidade, é muita imagem, é muito material concreto, né? Então, para se fazer entender ali, né? Nós temos bastante alunos também que são não verbais. Temos 90% dos nossos alunos não são verbais. Então, nós temos uma comunicação alternativa, nós tentamos um código de comunicação. Que legal. Né? Porque a gente tem que se fazer, eles, né? De alguma forma a gente tem que entender essa comunicação, né? Ou é com os olhos, ou é com a cabeça, ou é com os pés, né? Então, mas de alguma forma ele tem que se fazer entender, e a gente tem que entender esse aluno que está lá com a gente. Eu penso assim, como é difícil, né? A gente fala não, fala sim, às vezes para ele vai ser, se ele mexe faz assim, ou se faz assim, ou não, né? De repente tenta falar alguma coisa. Só um pouquinho. Pessoal, então vejam as nossas dificuldades, porque às vezes você quer que o aluno escreva. O que a pedagoga contou para gente? Que vários alunos não têm mobilidade nos membros superiores. Então, ela falou, o professor precisa ser o escriba. A frase que ela deixou para vocês, né? Que ela falou assim, olha, na educação especial, é um trabalho de 4 mãos. Não existe só o trabalho do aluno. É o trabalho do aluno com a professora.
ela contou que existe salas reduzidas, até 8 alunos por sala para uma professora. A maioria dos alunos, a professora precisa dar o alimento na boca. Alguns alunos que conseguem escrever com certa dificuldade, a professora também ajuda, mas não auxilia, não dá esse suporte, tanto quanto os que faltam a mobilidade nos membros superiores, tá? Ela falou assim que existe todo um exercício para que os alunos saíssem ali da instituição e fossem para a rede regular. Mas ela conta que para serem aceitos, né, eles têm o problema, a deficiência física neuromotora e também múltiplas deficiências. Então, eles fazem um trabalho, tá? E ela conta que existe um movimento ao contrário. Teve um aluno da rede regular que a mãe pediu para que fosse matriculado na NPR. Ele anda, ele tem mobilidade e ele tem o autismo nível 2. Esse aluno, ele estava em processo de adaptação quando eu fiz a visita e ele saía toda hora da sala de aula. Então, olha o trabalho para se fazer com essas crianças sobre limites. Algumas salas, por exemplo, tem até uma portinha de madeira para que os alunos saibam que o ar vai entrar, mas que não é para eles saírem, tá? E as professoras, né? Vocês ouviram que a pedagoga contou para gente. Quando vai entrar na sala, ela precisa empurrar as cadeiras de roda que as crianças utilizam para a entrada da sala de aula, tá? Que mais que eu gostaria de falar para vocês, tá? Ela falou assim que os maiores desafios são esses trabalhos diários, tá? Que são feitos com cada aluno. Tamires, se você quiser tirar do áudio, tá? Que daí eu vou dar uma resumida aqui para passar adiante. Ela falou que o maior desafio é essa luta diária para que o aluno tenha certo desenvolvimento, conhecer o que é possível que ele faça, que ele sempre tem que superar os seus limites diariamente. Ela falou muito, então, da integração desses alunos. Por exemplo, na aula de educação física, a CED manda, né, pela BNCC, por exemplo, que teria que trabalhar basquete. Então, alguns alunos conseguem pegar a bola e jogar na cadeira de roda, outros tentam fazer algum movimento em conjunto para levar a mão das crianças e dar esse impulso de jogar a bola, né? O que dá muito certo lá nessas adaptações que são feitas da aula regular, por exemplo, né? Que ela falou assim, precisa o recado, criatividade dos professores. Então, o professor mostrou que tinha que ser corrida com as crianças. Os professores foram empurrando as cadeiras de roda para que fossem feitas as corridas com os alunos, tá bom? Próximo slide, por favor. Aqui são algumas fotos que estão divulgadas no Instagram, se vocês quiserem seguir, tá? Então, a NPR, Associação Norte Paranaense de Reabilitação, Escola Albert Sabin, Educação Especial, tá? Essa nomenclatura da escola. Também tem o site deles com várias informações também, bem interessante, que eles tiveram que se adequar aí conforme a legislação das nomenclaturas. Então, vejam o trabalho. Posso trabalhar com massinha? Eles não vão ter o registro, mas trabalhar, né, o reconhecimento tátil da letrinha, tá? Alguns com maiores mobilidades, outro com menos. Para falar, por exemplo, sobre as letras do alfabeto, eles destacaram B de bolo, M de marshmallow, B de bolacha. No Instagram, por exemplo, tem alguns exemplos que cada criança tinha que trazer algum quitute, olha que delícia, com a letra inicial do nome. Então veja o trabalho de criatividade que foi o recado também que ela nos deixou. Próximo slide, por favor. Aqui nós temos outros alunos também, por exemplo, das dificuldades sensoriais.
alunos, como que serão as suas relações com as texturas? Qual causa desconforto? Qual lhe agrada? Por que está causando esse desconforto? Será que ele tem uma sensibilidade maior? Tá? E aqui a sensação dele ao brincar com a massinha. E a professora falou que foi uma conquista, porque ele gostou muito da sensibilidade da massinha. Aqui uma outra publicação também, Vamos falar de números, vamos falar de D de dado. Traz um dado para a criança, D de Danone, Ali a professora tentando auxiliar na escrita dessas pranchetas. Então, é muito legal quando você tem um material plastificado que dá para você apagar a caneta, não a permanente, mas a caneta, por exemplo, de quadro branco. Bem interessante fazer isso. E outra coisa que a pedagoga nos contou, que o método de alfabetização deles chama Abacadá. Uma professora elaborou esse método que tem dado certo na instituição. Então, é todo um material pago, tá? Para que eles adquiram essas atividades. Próximo slide. Aqui foi a foto permitida que eu pude tirar. Então, essa é a quadra, tem algumas cadeiras ali sobressalentes. O que ela explicou? O SUS dá a cadeira para a criança e ela fica com essa cadeira por 2 anos. Depois ela pode trocar, se cresceu, se de repente estragou. E esse pátio é o espaço de interação, de exercício físico, de socialização. E eu gostei desse caracol, Vocês podem aí pintar, repintar e criar na sua escola. Eu trabalhei numa escola que a diretora era muito bacana, deixava os alunos ali usarem a textura da parede para fazer registros. Aqui também no Instagram, Todos contra a Dengue, que a gente está nessa época aqui, O pessoal está falando bastante, tem as campanhas, e a professora criou como se fosse ali uma lupa para que as crianças observassem onde estaria os possíveis depósitos dos mosquitos. Próximo slide. Esse daqui, gente, guardem para vocês as 7 chaves. Esse é o método Abacadá. São pranchas de um plástico rígido, me pareceu PVC, onde são feitos tijolinhos das sílabas ou das vogais para o reconhecimento das letrinhas e possível formação de palavras posteriormente. Então, você tem ali ônibus e existe um velcro colando o ônibus a esse quadradinho, que ele é bem gordinho, mais fácil de manusear, ali onde está a letra O. Bolo, B-I-O, coração, C-I-O, e assim por diante. Tem alguém aqui fazendo alguma pergunta? O pessoal está escrevendo aqui. O rodo, eu achei muito legal, Sofá, tomate. E vejam quantas placas dessas os professores podem utilizar. A instituição é enorme, tem 50 profissionais, atendem mais de 200 crianças, quase 250 crianças, tá? E aqui também é uma outra parte do material para que sejam coladas as sílabas. Vejam a complexidade. Uma tem o desenho para reconhecimento da sílaba, As outras também tem a sílaba para que depois seja ali. A gente não fala colado com velcro, Fixado com velcro. Então, assim, vejam que vocês podem aí elaborar materiais parecidos. Aqui embaixo no slide tem, por exemplo, 2 palavrinhas, 2 sílabas que podem formar uma terceira palavra, tá? A Priscila que está contando para a gente que ela fez com papelão para levar para uma ONG. Ai, amei, Priscila. Então, a gente usa o recurso que a gente tem disponível, eu já fiz muita plastificação, a escola não tinha plastificação, a gente tinha que fazer a parte. Eu pegava papelão, colava sulfite e passava fita, aquela fita larga,
Ficava muito bonito? Não, mas era o que eu tinha, que senão eu teria que pagar cada plastificação. A escola não tinha. Já em outra escola já tinha plastificação para a gente fazer, tá? Próximo slide. Pessoal, então a Associação Norte Paranaense de Reabilitação é caracterizada como uma associação civil, sem fins lucrativos, de caráter filantrópico e duração indeterminada. A NPR é uma escola, então, de educação básica na modalidade de educação especial. Guardem isso. Faz parte da educação básica, mas não é na rede regular, e sim na modalidade de educação especial. E lembre-se que ela falou que a APAE, por exemplo, é uma instituição co-irmã. Quando eu fiz a visita à APAE, por exemplo, lá nós temos mais de 500 crianças sendo atendidas, vários e vários profissionais, tá? E lá você tem, por exemplo, um espaço aqui em Maringá, tentem fazer uma visita na APAE da sua região, lá tem um espaço destinado a 29 idosos, que eles, em comum acordo com a comunidade, perceberam que aqueles idosos não poderiam ficar sozinhos, porque eles precisavam de cuidado especial, de cuidado de acordo com a sua deficiência. E é uma casa com sala, com TV, com refeitório. Eles fazem propostas de jogos, de artesanato, para que esses idosos permaneçam na PAI enquanto a família trabalha. Porque são famílias que foi verificado que não tinha ninguém para cuidar desses idosos, tá? Então, ali, por exemplo, tem 29, mas ela falou que tem uma lista de espera pequena, porque nem pode divulgar muito, porque não tem como colocar mais idosos ali com supervisão. A PAI daqui de Maringá, eu postei no meu Instagram, é um lugar maravilhoso, tem um bosque com muitas árvores, com banquinhos para os professores refletirem, prepararem suas aulas e também fazerem atividades sensoriais com os alunos. Na PAI também existe aquelas crianças que conseguem escrever, estão em salas diferenciadas. As crianças que não têm essa mobilidade nos membros superiores estão em outra sala de aulas com seus pares, porque as atividades são diferenciadas. Existe um professor na sala de aula, eu contei ali em média uns 15 alunos, e existe, na maioria, também um professor de apoio, um professor auxiliar nas atividades, tá? Então, pessoal, é muito importante que vocês conheçam essas instituições. E na PAI, por exemplo, né, a Unicesumar, a Uniaself do Grupo Vitro, tem uma sala em que eles fizeram uma seleção dentre esses alunos e foram selecionados os mais ali aptos a fazerem trabalhos manuais. Eles cortam tecido, costuram, aprende do zero. Sai bolsinha, sai necessaire, sai naninha, sai chaveirinho. E a professora, que falou não sabia nada de costura, também aprendeu, lá do Distrito Federal, tá aqui em Maringá, Paraná. Ela comentou que os alunos também não sabiam de nada, aprenderam muito e fizeram dedoches. Eu achei isso fantástico para contar para vocês, né? Os alunos, quando dentro das suas potencialidades e capacidades, serem ali propostos a fazerem trabalhos artesanais que depois podem criar histórias. Então, ela mostrou, por exemplo, o currupira, o saci pererê, das lendas aqui folclóricas do nosso Brasil, tá? Que mais, gente? Então, essa instituição, a NPR, ela possibilita oportunidades, então, para aprendizagem, considerando, olha que legal essa resposta, o tempo, o ritmo e o desenvolvimento dos educandos com deficiência intelectual, deficiências múltiplas
transtornos globais de desenvolvimento com comprometimentos mais severos. Então, para a NPR, vão os casos mais severos. Tendo como diferencial esses alunos um tempo maior para se apropriarem e dominar os conhecimentos e habilidades propostos pela BNCC, tá? Olha aqui a Ruteli Oliveira. Olha, eu só conheço aqui, porque essa associação, a Associação Norte do Paraná, pode ser que na sua região tem uma outra instituição sem fins lucrativos para crianças com dificuldade, com deficiências mais severas, tá? Eu acho muito interessante vocês pesquisarem. Em outra cidade que eu morei, uma cidade bem menor, com 30 mil habitantes, só tinha a PAI. E a PAI fazia esse filtro, qual caso que ela iria receber, qual caso que ela não iria receber, tá? Então, pensem também nesse trabalho de atendimento multifuncional que é feito nessas instituições na modalidade de educação especial, tá? Próximo slide. Pessoal, a gente tem quanto tempo, Tamires? 9 minutos. 9 minutos, tá. Eu queria saber de vocês, como vocês estão. Vamos aproveitar esse tempinho para tirar dúvida, né? Pensem aí que tem as atividades para serem feitas. Tem o vídeo que a gente fez ontem para vocês responderem atividade 1, atividade mapa, tá? Então, pensem aí, por exemplo, para ajudarem vocês, que a NPR está falando da integração dos alunos, para que esses alunos façam parte tanto da sala de aula, com outros alunos, que tentem aprender e trabalhar com seus pares, como também no caso da APAE, que existe uma preocupação da profissionalização dos alunos que apresentaram maior desenvolvimento de competências e habilidades. Então, por exemplo, na APAE, nós tínhamos a Vitro, nós tínhamos banco, nós tínhamos uma grande empresa aqui da região, da área agro. Então, eram várias salas que os alunos passaram por uma seleção e, além de terem a oportunidade de um período estudarem, o outro período eles trabalham e são remunerados para isso, tá? Achei muito importante. Pessoal, vejam na sua associação de bairro, vejam ali se tem alguma criança que está precisando de algum atendimento que ainda não teve, o que você pode ajudar, né? Se existe algum vizinho, alguém que você pode tentar pensar junto com outros profissionais para elaborar atividades para eles, tá? Pensando sempre, então, que são atividades aí adaptadas à realidade de cada um, tá? A Paloma tá dando um recadinho para vocês, tá? Mais alguém tem alguma pergunta? Aproveitem esses minutinhos finais da aula. Eu sei que vocês estão pensando no feriado, eu não estou pensando, nem a professora Tamires, a gente está aqui 100% na aula, tá? O Paulo sempre participa. Pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês alguns materiais, tá? Então, olha, vamos falar de empreendedor. Vai no 199 da sua região, dá uma olhada, os tipos de empreendedores que vocês têm. Porque, por exemplo, quando a gente está trabalhando com educação infantil, existe aquela ideia do desenvolvimento da pega, do movimento de pinça, para posterior uso do lápis. Então, esse movimento que você iria fazer em um pregador convencional, tá? Você pode procurar um empreendedor, tá? Para que seja feito
tanto o desenvolvimento motor, quanto a força da criança. Porque eu já lecionei para crianças que não tinham força nenhuma, eram muito frágeis, né? Então, por exemplo, existem prendedores, né? Eu peguei um pequeno aqui, mas existe um maior de madeira que você pode trabalhar. Eu pintava, eu colocava a letra inicial do nome, depois de outro tempo eu colocava o nome completo. Aí eu tenho um painel que depois eu prendia esses prendedores com os trabalhinhos deles, tá? Aí depois eu comprei uma bolsinha que na frente eu colocava o prendedor do nome dele, tá? Tem gente que faz até chamada. E depois o que eles desenvolveram? Ah, um quebra-cabeça, um jogo da memória, tá? Alguma sílaba. E esse prendedor, ele é diferente. Então, às vezes, tem aquele aluno na adaptação que ele não vai conseguir fazer o movimento de pinça, aquele caso que ele não vai escrever. Mas, gente, dá a oportunidade dele de ter essa experiência de inserir o prendedor em papéis. Olha a felicidade. Eu fico super feliz. Então, se às vezes o aluno não faz o movimento de pinça, você vai deixá-lo excluído? Não. Vamos pensar se você acha um prendedor diferente e entrega para ele, tá? São pequenas coisas. Pessoal, eu gosto muito de embalagem. Olha que legal. Eu fui numa lanchonete e tinha aqueles guarda-chuvinhas que as crianças adoram. Olha essa caixinha que fofa. Nem sei que marca que é, mas olha quanta coisa legal dá para você trabalhar aqui, né? Você colocar utensílios da mesma cor, cotonetes, um em cada lugar, colocar 1, 2, 3, 4, 5, fazer uma corrida, quem consegue tirar e colocar mais rápido. Então, é uma caixinha especial para você trabalhar e você não gastou nada, tá? Então, deem esse olhar para embalagens, para objetos, para caixinhas. Eu tenho um monte de tranqueira aqui. O pessoal até junta. Ah, professora, você é aquela que gosta de guardar coisa reciclável? Eu falei, sim, me deram um monte de copinho. Vou pensar em alguma coisa que eu vou fazer com aqueles copinhos, tá? Obrigada, Patrícia. O Paulo trabalha na educação especial aqui na minha cidade. Conta pra gente como é que tá, Paulo, o seu trabalho. A Priscila está fazendo oficinas de atividades adaptadas em uma ONG. Olha que bacana, procurem ONGs da sua cidade. Muito legal, gostei. Depois, na próxima aula aí, se possível, né? Não sei se dá para abrir o vídeo, mostrar para a gente. Eu acho que na próxima aula vocês podiam até abrir o vídeo, vocês não acham, Tamires? Eu acho que a Suelen também concorda. Poderiam abrir o vídeo, mostrar o que vocês fazem, essas atividades adaptadas, que eu fiquei super curiosa. Os colegas também vão conhecer. Aí vocês se preparem psicologicamente, tá? Às vezes só coloca assim o objeto na frente, não mostra nem o rosto, tá? O Paulo, nesses 4 anos, já trabalhei com diferentes tipos de aluno. Isso, muito enriquecedor, adoro. Bacana. A Priscila Guri, dá para fazer pareamento de cores e quantidade. Isso, Priscila. Então, veja, para cada um, você vai ter uma ideia da mesma caixinha. Dá para trabalhar até a caixinha sobreviver, né? Dá para trabalhar muito. Depois você vai lá na lanchonete e pede outra caixinha dessa. Mas eu tava de olho, né? Eu falei assim, gente, daqui a pouco eu vou ter que ir lá na lojinha comprar a caixinha cheia de guarda-chuvinha e guardar. Mas olha que coisa linda, gente. Eu amei. Olha, colorido, trabalha com cores, com a forma geométrica. Às vezes cai alguma coisa aqui, eles querem buscar. Tem que ensinar a abrir aqui para pegar, parece aquelas caixinhas de montar. Dá para fazer um trabalho muito legal, tá? Cores e quantidades, gostei. Pessoal, outra coisa, eu tenho 1 minuto só, Tamires.
Sim. Meu Deus. Eu vou contar uma coisa que eu gosto de trabalhar muito com os alunos. Eu pego coisas de quando eu era criança. Gente, eu sou de 85. Eu quarentei. Eu tenho o meu lencinho que eu ganhei quando eu tava no, vamos pôr assim, no infantil 5 ou infantil 4, daquelas prendas de festa junina. Na época, era tudo de algodão, era muito áspero, não tinha como você suar o nariz, saiu o nariz no lencinho, sabe? Mas agora, depois de 35 anos, ele tá assim fininho, macio, tá? Mas eu gosto de falar da ideia do tempo, porque é muito difícil a gente trabalhar a ideia de história para essas crianças. Então, olha, do tempo que a professora tinha a idade de vocês, se vocês forem trabalhar com infantil. E é muito legal que eles entendem, sabe? Nossa, professora já foi criança? Nossa, professora faz tempo, né? Então começa aí pensar um objeto que você traga da sua infância, uma foto que você traga da sua infância, são recursos concretos para a gente falar e tentar começar a explicar conceitos para essas crianças, tá? Então, olha, é antigo. Às vezes traz o objeto e traz a foto de quando você era criança. Não sei se vocês aí, a idade que vocês têm, mas revela uma foto, qualquer coisa. Leva para a sala de aula, né? Eu, uma vez na sala de aula, eu levei umas fotos que eu tinha antiga, e daí o pessoal tomava super cuidado, ninguém rabiscou, ninguém rasgou, que eu falei que era a única especial, né? E eles viam que a foto estava velhinha. Então é legal você trazer coisas antigas, essa experiência concreta para as crianças na medida do possível. Ai, a Priscila postou alguma coisa aqui, deixa eu ver. Para Eu crianças adorei. aprenderem a pentear os cabelos. Ai, não acredito. Olha que lindo. Gostei, Priscila. Nossa, que coisa bacana. Não tinha visto. Muito Muito legal. bonito. Gente, pentear, fazer trança, fazer penteado. Nossa, Muito bem, pessoal. Então, estamos encerrando a nossa aula por hoje. Mas antes de finalizar, eu quero lembrá-los do período de encerramento das atividades e de vocês conferirem a nossa live Tira Dúvidas lá no Fórum Momento Tira Dúvidas. Caso vocês tiverem alguma dúvida em relação ao conteúdo da disciplina ou até mesmo sobre quaisquer outros assuntos, fiquem à vontade para entrar em contato comigo através do Fale com o Mediador. Pessoal, um grande abraço e a gente se vê na semana que vem para a última aula da disciplina. Até mais. Tchau, tchau.